Opa, salve, salve, beleza? Tem jogador voltando, ou compra, ou nada feito. O cheque em branco tricolor e clube português interessado em um jogador gremista. Quer saber mais? Vem! Olá, eu sou Daniel Oliveira, sejam bem-vindos ao meu canal com conteúdo voltado à dupla Grenal. Tá inscrito? Pô, beleza, te agradeço. Não está? Então clica aqui, te inscreve, mete like no vídeo se gostou, se não gostou, dislike e ative as notificações para você saber toda vez que um vídeo novo for postado, falando sempre de dupla Grenal. Tem jogador voltando e é um atleta importante. Resta saber, na hierarquia da posição, que tipo de situação esse atleta estará enfrentando. Eu considero muito bom jogador e entendo que é difícil ele ser titular, principalmente porque o Renato tem um dono na equipe, um dono na posição. Eu estou falando do Vitor Ferraz, que é uma das grandes contratações do Grêmio na temporada. Mas o jogador que está voltando é o lateral direito Leonardo Gomes. O atleta está fazendo um trabalho já de reforço muscular e muito provavelmente na retomada das atividades, o Leonardo Gomes já fica à disposição do técnico Renato para treinar com bola. Lembrando que o Grêmio tem o Ferraz de titular, tem o Orejuela como reserva e agora o Leonardo Gomes entra na briga para, quem sabe, receber oportunidades no time do Grêmio. O mais importante é que qualifica ainda mais o setor e permite o técnico Renato estudar melhores alternativas. O Orejuela é um jogador que até poderia receber mais chances, não só na lateral direita, dependendo da situação, mas jogando até mais ofensivamente, como já aconteceu com a camisa do Cruzeiro. Ele poderia agregar uma alternativa de jogo ao técnico Renato Portaluppi. A gente não sabe ainda quando o futebol voltará. Então, o fato é que essa é uma boa notícia e mesmo demorando, porque se fala em junho e alguns já especulam a possibilidade do retorno do futebol no mês de julho, até lá o Leonardo Gomes já estará pronto para gradativamente aparecer aí à disposição do técnico Renato Portaluppi. O Grêmio tem uma situação para resolver também na lateral, porém no outro lado, que é o Caio Henrique. A informação é que o Atlético de Madrid, num primeiro momento, não está disposto a emprestar o atleta mais uma vez. Lembrando que o Caio Henrique tem contrato com o Grêmio até o final do ano. É atleta com idade olímpica, jogará, né, nas Olimpíadas do ano que vem. Assim sendo, o Grêmio teria que adquirir o jogador em definitivo. E essa é uma possibilidade que se fala assim no ambiente gremista. Se bem que é importante ressaltar, até agora, nós não tivemos ainda nenhuma reunião para tratar de reforços. É uma reunião que tem o presidente, que tem o Renato e que tem os dirigentes, né? Isso até agora não aconteceu, vai demorar um pouquinho, mas o Grêmio está aí observando o mercado, querendo entender o que vai acontecer, né? E mesmo que tenha entrado em acordo com os jogadores, o Grêmio adotou esse tipo de postura para que não houvesse lá na frente, em virtude desta indefinição, um comprometimento nas finanças do clube, né? E os jogadores estão acatando essa ideia da direção do Grêmio e a possibilidade existe de contratar, embora as prioridades sejam mais um centroavante e também um meia. E se o Grêmio trouxer um centroavante, o Luciano, por exemplo, é um jogador que ficaria disponível no mercado. Poderia até mesmo o Grêmio pensar em fazer uma negociação com esse atleta. É um jogador que tem um bom conceito em alguns clubes do futebol brasileiro. Isso agregaria bastante. O cheque em branco tricolor, gente. Eu falo de PP, Everton e também Matheus Henrique, com perspectiva de negociação. Mas o cheque em branco, que é tido como um jogador que vai agregar muito financeiramente também, não só tecnicamente, é o Jean-Pierre. O Jean-Pierre que
convenhamos, né? Ele vai sofrer um prejuízo também com essa parada, porque era um jogador que vinha ganhando ritmo, principalmente numa situação emergencial no Grêmio, que é a formação do meio de campo, ou com o Thiago Neves, que também está sem ritmo, ou com o Jean-Pierre. O último jogo do Grêmio, antes dessa parada em virtude da pandemia, que foi aquela vitória contra o São Luís, 3-2, né? O Grêmio ganhou de virada. O Jean-Pierre foi o responsável pela mudança de atitude e desempenho técnico do time do Grêmio. Ele é um jogador que tem qualidade, ele é um pouco mais lento, o que é natural, mas ele é um jogador que acelera com um passe de média a longa distância, aquele passe que costuma quebrar linhas, como o Maicon, quando joga na sua função, também faz, né? E, portanto, é um jogador que o Grêmio está tendo sim os devidos cuidados e acredita que recuperado vai contribuir de uma forma muito importante para a recuperação do futebol do Grêmio. Ele sofreu algumas sondagens antes da lesão e por isso que a direção tricolor entende que ele é sim um grande cheque em branco, mesmo sem saber qual será a realidade financeira do mercado no futebol mundial e principalmente o europeu, né, que é o futebol que mais investe em jogadores com esta capacidade. E o Jean-Pierre, portanto, é um atleta que pode, ao mesmo tempo, fazer com que o Grêmio tenha um desempenho diferente, com mais qualidade e também lá na frente agregar no aspecto financeiro. Por falar nisso, né, tem um clube português que está passando por algumas modificações, por algumas situações e que está interessado na contratação de um jogador do Grêmio. Não sei se vai realmente chegar ao valor, mas o que se fala hoje é que o Benfica estaria na parada para contratar o PP. Não fez nenhum tipo de movimento ainda, não fez nenhum tipo de proposta, mas o PP um atleta que agrada ao Benfica, que ainda busca a definição de técnico, já que o Jesus dificilmente vai retornar ao futebol português. O sentimento de confiança da direção do Flamengo, por exemplo, é muito grande que o Jorge Jesus permaneça no rubro-negro. Assim, o Benfica passará por uma série de mudanças e talvez até possa investir na contratação do PP. PP que é tido como o substituto do Everton. Por falar em Everton, por falar em Matheus Henrique, até no próprio PP, porque há apenas um interesse, não significa que já se tenha feito uma proposta. Isso mudaria um pouco aquilo que a direção tricolor tinha por ideia, que é uma dificuldade de negociar os seus atletas na metade do ano, porque acredita-se que o mercado não fará uma investida que se projetava ser muito importante neste ano de 2020 sem a parada. Há uma influência financeira muito grande, né? A situação econômica no mundo ela está mudando, já vem sofrendo os seus primeiros impactos em virtude desta pandemia, né? Já que muitos países estão adotando a quarentena e atividades importantes não estão sendo realizadas. Isso, claro, está impactando no futebol. À medida que não tem jogo, não tem a presença do torcedor, diminui quadro social e aquela história toda. Por mais que seja o futebol europeu, algumas coisas são muito semelhantes ao que acontece, por exemplo, no futebol brasileiro. Então, a direção projeta, assim, muita dificuldade de vender algum atleta, porém este pode ser o fato novo, um interesse, mas nada, repito, de uma proposta feita ainda pelo PP por parte do Benfica. Eu quero repetir aqui a importância de você sempre acompanhar o canal. Esse é um espaço que eu faço questão de falar da dupla Grenal. Eu trago sempre opinião, informação, a chance da gente trocar uma ideia. Então você pode comentar aqui embaixo do vídeo a sua opinião sobre os assuntos que eu trago aqui, sugestões, críticas, sem ofensa, né, gente? Pode criticar numa boa, tá certo? Te inscreve no canal, você que não está inscrito, retângulozinho vermelho aqui no canto da tela. Estou muito feliz, né? Ao mesmo tempo que eu tenho a audiência de vocês que me seguem, tem muita gente que não segue, que acompanha. Então não custa nada, te inscreve aqui, mete like no vídeo se gostou, dislike se não gostou e também, né, é fundamental que você clique no sininho aí para ativar as notificações. Assim, toda vez que tiver um vídeo novo falando de dupla Grenal, você pode acompanhar aqui
no canal. Tá certo, gente? Beleza? Fui!